você, o Band Eleições começa a receber os candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Hoje com a gente está Gabriel Azevedo, do MDB. Publicitário, jornalista e advogado, ele é vereador pela capital e presidente da casa. Boa noite, candidato. Bem-vindo aqui à Band. Boa noite, Lucas, Murilo, Orion. Boa noite para você que está acompanhando aí. É um prazer conversar com todos. Prazer é todo nosso. Também aqui comigo o nosso comentarista de política, o Orion Teixeira, e também o diretor de jornalismo da Band Minas, Murilo Rocha. Candidato, eu queria começar falando sobre pesquisas. Várias já estão sendo divulgadas, não é? É um cenário que está muito embolado, mas parece que alguma definição já está começando a se dar. Com o candidato Mauro Tramonte, parece despontando nessa primeira colocação. Um segundo lugar ali com o Bruno Engler, alternando às vezes uma Duda Salaberry, ela um pouco atrás. E vários candidatos embolados. E você desgarrado desse bloco, né, que as pessoas estão ali tecnicamente empatadas. Como é que você está recebendo essas pesquisas? Como é que está sendo esse momento inicial, a gente sabe, de campanha? Eu encontrei na semana passada, almoçando no CAOL, um amigo que falou assim, olha, eu me lembro muito do Célio de Castro comemorando um aniversário aqui no Café Palhares. E no começo da campanha do Célio de Castro, ele marcava 2%. E o pessoal falava, poxa, mas o Célio é o mais preparado, como é que ele está assim? A campanha começou, o Célio foi se apresentando e a opinião das pessoas mudou. Foi a mesma coisa com o Zema, que até a última semana marcava 2%, 3%, e como há outros candidatos, porque, na verdade, a eleição em Belo Horizonte ainda segue muito aberta, porque grande parte dos eleitores, uma vez que perguntados de maneira espontânea, sem apresentar uma lista, fala de que não sabem quem votar. E outra também é que a maneira com que a lista se dá não apresenta foto, não apresenta quem ou seja, o eleitor ainda não tem uma dimensão. No momento, todos nós que somos candidatos disputamos com um prefeito ideal que está na cabeça de todo mundo. A partir do início do programa de televisão, em que vai ficando claro quais são as candidaturas, aí há uma oportunidade da gente debater melhor e mostrar as diferenças. Certo. Agora, Gabriel, é uma eleição de tiro muito curto, né? Você pensar, a gente vai ter 1 mês e 15 dias, praticamente, a partir da campanha liberada, a gente tem 1 mês e 15 dias aí de campanha. Qual que é a sua estratégia justamente para ganhar mais visibilidade? Além dos debates, das entrevistas, como é que você pensa em chegar na população? Eu acho que ela pode ser até mais curta do que isso, porque também há por parte do eleitor aquele engrenar diferente do passado. A campanha costumava demorar 90 dias e as pessoas iam percebendo, como não havia celular, as pessoas estavam focadas na televisão, elas iam acompanhando e informando. Há um fenômeno recente das pessoas resolverem prestar atenção na última semana. Isso pode acontecer, então, os debates finais, a capacidade de mensagens no final da campanha, isso pode ser um diferencial. Então, eu sempre digo a outros candidatos que me procuram para a gente focar muito em dois objetivos. Não oferecer muitos erros para os adversários ao longo do projeto e fazer uma campanha que vai crescendo, sem desespero, sabe? É uma cidade com 9 regionais, 487 bairros. Há uma quantidade grande de candidatos a vereador que apoiam a nossa candidatura a prefeito. Nós já estamos com uma agenda de eventos e de encontros em todas as regiões, em muitos bairros, convites para falar em faculdades, em associações de classe. Então, não tem erro. Campanha é uma ideia e uma redistribuição. Ideias nós temos e agora vamos distribuí-las pela cidade. Gabriel, todo candidato, toda candidata tem suas vantagens e desvantagens nesse dia de campanha. Dizem, por exemplo, que o prefeito Fábio Noman é pouco conhecido, embora a gestão seja aprovada. Enfim, no seu caso, qual que é exatamente que você não conseguiu pontuar nas pesquisas? Você é bem conhecido na cidade. Não sou. É o seu jeito de fazer política que não agrada. Não, você é de direita, se não é de direita nem de esquerda, talvez de centro. O centro ajuda a eleger alguém? Na verdade, respondendo à tua primeira afirmação, da qual eu respeitosamente discordo, eu sou desconhecido. Todas as pesquisas mostram isso. A verdade é que a Câmara Municipal, ela dá uma projeção no ambiente mais político. Ela não tem uma projeção geral. Popular, né? Não tem, porque, na verdade, a política brasileira é muito nacionalizada. Os debates nacionais, que talvez não são tão presentes na vida real das pessoas, ganham mais projeção no dia a dia, no cotidiano, na conversa, do que os assuntos locais. Então, há um desconhecimento grande e as pesquisas mostram isso. Eu diria que 80% quase da cidade não sabe quem eu sou ainda. Então, um dos desafios da campanha é ser conhecido. Como a gente tem
um bom tempo de televisão. Acho que nós estamos ali no meio do caminho entre os tempos e vamos participar de todos os debates, todas as oportunidades. Até o final eu serei mais conhecido. Em relação ao posicionamento, eu refuto, inclusive, essa ideia de que eu tenho um padrinho. Eu não tenho. Eu não tenho um padrinho nessa candidatura, eu não tenho um padrinho nessa eleição e eu realmente quero caminhar com pernas próprias. Se isso ajuda, é bom deixar claro para o cidadão, quem vai sentar na cadeira de prefeito é o que hoje é candidato. Depois da eleição, não tem padrinho carregando ninguém, não tem ninguém tomando as decisões. E nós já vimos, no caso brasileiro, em que há péssimos exemplos de quem era carregado na eleição por um padrinho e depois governou de maneira desastrosa. E para uma eleição municipal que um dos candidatos está com 2 padrinhos, vamos colocar esse termo, não é? O Tramonte com o Romeu Zema, que chegou ali na 1ª hora, e o Alexandre Calil também. Eles podem fazer alguma diferença? Quando você tem 2 forças num só sentido, elas se ajudam. Quando em 2008 o Aécio e o Pimentel resolveram apoiar o Márcio, toda a população de Belo Horizonte estava acostumada a ver o Aécio e o Pimentel juntos. Governador e prefeito. Eles gostavam desse discurso. Num outro momento de Brasil em que ambos vendiam, que era inclusive importante o diálogo para que a capital avançasse. Surge o Márcio e, vamos lembrar, ele quase perde no primeiro turno pelo excesso de exposição dos 2 padrinhos. A situação agora é bem diferente. Nós temos 2 forças antagônicas. Até ontem, Calil e Zema eram adversários. Na hora em que você teve uma junção, a percepção já imediata é a seguinte: para uma direita consolidada, o Zema se colocou como um traidor. Ou seja, ao invés dele aglutinar forças na direção do Bruno Engler, né, e do bolsonarismo, ele preferiu se somar ao Alexandre Calil. Da mesma forma, o Alexandre Calil era o candidato que repetia Lula, Lula, Lula até ontem. Esse tipo de jogo para o eleitor pode soar oportunismo, sabe? Pode parecer uma conjunção de forças que está aqui. E tem um problema também, que é a mentira. O Alexandre Calil já disse aqui na Band que o Tramonte o procurou e disse categoricamente que queria colocar na Secretaria de Saúde e na Secretaria de Educação os ex-titulares que o Calil indicou. Ângela Dalben, um desastre, que diminuiu o tempo de ensino integral, que fez os indicadores do IDEB voltar atrás, que manteve as escolas fechadas por mais tempo nesse país na pandemia, a pessoa que eu não gostaria de ver de volta lá. E o secretário de Saúde que não tirou a saúde de Belo Horizonte da era do papel, sabe, que não conseguiu implementar o sistema integrado. O Calil disse isso. Aí vem o Tramonte e fala que vai mandar. Algumas pessoas já me dizem que o Calil está circulando redações falando que quem vai mandar na publicidade do governo é ele. E podem ficar todos tranquilos, porque ele vai cuidar bem. Da mesma forma, eu soube que numa segunda-feira o Tramonte falou para um setor empresarial da construção civil que o Calil não vai ter nada a ver com o governo. E, por sua vez, algumas pessoas do Novo dizem explicitamente que estão apenas usando o potencial eleitoral do Calil para depois descartá-lo. E que nem candidato a governador ele será. Alguém está mentindo nessa história. A equação não fecha. A equação não fecha. Gabriel, antes de entrar propriamente nas suas propostas, ainda queria avaliar um pouco tanto do seu desempenho no debate aqui da Band, como também essa percepção do eleitor. Claro que você deve ter ouvido falar, que você fala muito bem, você tem ótimas ideias para Belo Horizonte, mas você tem um ar, para muitas pessoas, arrogante, debochado, irônico, falando coisa que já deve ter ouvido. Como é que você tem trabalhado isso? Você tem essa percepção, você recebe esse retorno também? Queria que você falasse um pouco disso. Olha, caminhando nas ruas, o que eu mais ouvi das pessoas é assim: poxa, gostei de ver o fato de que você é um cara preparado. As pessoas te perguntavam ali o que você sabia responder, você conhece os problemas da cidade, quer dar soluções. A gente tem nossos pecados, né, Murilo? Eu estudei no Colégio Militar, e o Colégio Militar é uma escola que te faz falar de algum jeito, se impor de alguma forma, demonstrar suas opiniões com alguma veemência. São 7 anos no Colégio Militar. Na sequência, eu fiz uma faculdade de Direito, né? E sou professor. Isso faz com que você se pronuncie, se coloque de alguma maneira. É possível suavizar. E eu entendo que isso é desejável, né? A tribuna geralmente vai te colocando de um jeito mais impostado de falar.
vocês que já me conhecem no dia a dia, se a gente está ali nos bastidores conversando, você vai me encontrar lá no bar, por aí vai, é claro que a gente fala de outra forma. Talvez o caminho seja realmente conversar mais do jeito que você já fala normalmente. Ainda que eu já tenha uma experiência de televisão, da gente dar entrevista, quando aquele aparelhinho ali liga, você, de certa maneira, quer ser também respeitoso com o público e talvez se coloca num lugar muito formal. E tem outra coisa também que eu confesso para vocês que, de certa maneira, me incomoda, que é assim, bom, mas fale da saúde. Aí me vem um candidato e fala, não, a saúde está muito ruim, pô. Poxa, o povo não pode ficar sofrendo assim, nós vamos melhorar a saúde. Pô, que populista, entendeu? A saúde é um tema complexo, exige que você dê soluções complexas para esse problema que merece explicar o que é solução integrada, o que é digitalização, o que é prevenção. Então, há uma angústia pessoal de também parecer simplório, de parecer aquele tipo de candidato clichê que fala, vou defender a saúde, segurança e educação, como se isso fosse uma solução. Não, é um blá, blá, blá. Então, eu tentando me equilibrar entre esses anseios, eu vou acolher sua dica. Não é minha dica, é observação. Não, é uma observação que é justa e é feita com carinho. Sabe o que a gente percebe? Isso talvez foi o único ponto. De outro ponto, claro, e também a questão do blazer, né? As pessoas ficam acompanhando. Mas será que devia estar de blazer? Deveria que estar... Porque todo mundo nessa hora vira técnico, né? De debate. Sim. Mas o que eu mais percebi, Murilo, caminhando do debate em diante, foi realmente, muita gente me parando no trânsito, na rua, falando, não te conhecia, gostei do seu preparo, estou te seguindo, vou votar em você. Sobretudo senhoras, assim, que falam, menino, eu gostei do que você falou lá. Eu fui ali no bar em São Paulo, e aí uma senhora que estava no mercado, está muito abandonado lá, eu falei, Jesus! Ela falou assim, você é o Gabriel que estava no debate? Ah, vem cá provar meu queijo. Menino, você fala bem, você conhece os problemas, é de um cara como você que a gente está precisando. Essa opinião do estilo, ela varia de público para público, sobretudo porque, ainda falando do debate, havia expectativas muito claras de cada um. E, como o Orion disse, né, o mais importante é não errar. Eu não queria errar. Não queria errar no debate, porque eu estou falando da cidade que eu amo, da cidade em que eu sou vereador há quase 8 anos, eu sei dos problemas, quero expor que eu não só os conheço, mas que eu também tenho algumas soluções diferenciadas. Vamos ao nosso segundo bloco para falar mais das propostas, projetos do Gabriel. A gente abre com o Orion, Band Eleições fazendo uma pausa e volta já já. Pode ser? De volta com o Band Eleições, que hoje recebe o candidato do MDB à Prefeitura de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo. Já que a gente está falando de campanha, né? Já fiz uma promessa no outro bloco que a gente ia abrir falando de proposta, só que o Orion quer continuar aí na política. Antes da questão da proposta, tá bom, vamos lá. Eu queria explorar um pouco mais o pessoal e o político, né? Já que o Murilo analisou o Gabriel no bloco anterior, eu queria ousar o mesmo, né? Você é um político jovem, em construção e formação, então realmente essas contradições vão surgindo na medida em que você também está buscando o seu próprio estilo, né? E você se cuida, né? A gente sabe que você faz academia, né? Você faz terapia? Faço. Com aquela crise toda que aconteceu na Câmara, não é terapia, análise, né? Faço toda quarta-feira, pontualmente, às 8 horas da manhã. E me ajuda bastante. Recomendo para todo mundo. Porque, sobretudo, você dialogar consigo próprio, reconhecer os seus defeitos. Eu super reconheço os meus. E uma campanha desnuda todo candidato e acelera a percepção das pessoas em relação a si próprio. E eu acho que todos nós temos que estar sempre em aprimoramento. De saúde, você tem que se cuidar. Eu corro, eu tento ter uma vida saudável, alimentar saudável. Eu não paro de estudar. Acho que é uma característica minha, assim, eu acabei de concluir um mestrado lá na London School, já estou caçando meu próximo curso, onde é que eu vou aprender mais, onde é que eu vou assimilar mais conhecimento. E realmente, cuidar do próprio emocional, tentar se aprimorar enquanto pessoa é algo que você tem que fazer, sobretudo na política, sabe, Orion? Porque a política, ela tem um elemento a mais que exige o seu cuidado. A quantidade de pessoas com que você tem que lidar, o tempo inteiro. Seu circuito de time, as pessoas que você enfrenta no sentido de opiniões divergentes e cada vez mais aprimorar a capacidade de lidar com opiniões divergentes é algo fundamental. E se alguém quer se colocar à disposição da população para governar uma cidade com a importância de Belo Horizonte, qualquer um que se diga pronto vai cometer um grande ato de arrogância.
Eu não me considero pronto no sentido exato da palavra, porque ninguém está. Você se aprimora até o final da vida. Então, eu estou fazendo isso. Gabriel, eu queria falar um pouco sobre um assunto que lhe é muito caro, que é transporte. Recentemente, uma pesquisa mostrou que, nacionalmente, BH não é diferente, as pessoas estão saindo cada vez mais do transporte público e buscando o próprio carro, a própria moto, o Uber, o 99, porque, no geral, no país, a qualidade do serviço é muito ruim. Em Belo Horizonte, isso não é diferente. Hoje, aqui na capital, a gente tem essa questão do repasse, do subsídio que é feito às empresas de ônibus. Eles têm que buscar entregar uma série de condicionantes, né, quilômetros rodados, mais viagens, ônibus melhores e tudo mais. Mas ainda é um serviço muito ruim. Isso teve muita interferência, no bom sentido da palavra, da Câmara também naquelas negociações. O resultado tem sido bom aqui para Belo Horizonte? O meu projeto de conclusão lá do mestrado tinha como título como trazer de volta as pessoas para os ônibus em Belo Horizonte. Nós perdemos nos últimos anos quase metade dos usuários, Lucas. Pois é, e aí? Por quê? Aí essa pergunta tem que ser bem respondida. Sim, vamos lá. O Tarifa Zero, que eu consegui implementar na cidade, por exemplo, para vilas e favelas, para estudantes. Até criamos a modalidade de tratamento de câncer, mulher vítima de violência e quem está procurando trabalho, mas elas não foram implementadas, tem um viés social. Eu entendo Tarifa Zero não como solução de mobilidade, mas uma política assistencial para incluir na cidade quem não está incluído. A solução para a mobilidade tem que passar por outro tema, ou seja, quem usa o transporte individual, o que falta para essa pessoa usar o ônibus? Então, eu próprio, nesse mestrado, entrevistei cerca de 300 pessoas, padrão classe A e B, que usam um trajeto de carro diário para ir e voltar do trabalho. Esse é o trânsito. Quem compõe o trânsito da nossa cidade é o cidadão que faz isso. Por que essa pessoa não usa o veículo? Tem um ponto muito curioso. Ela desaprendeu. Se você pegar um cidadão... Talvez vocês três. Sim. Se eu pegar vocês três e falar assim, vamos sair de casa e vir aqui para a Band, vocês vão falar assim, eita, qual linha que eu vou pegar? Qual é o ponto que eu vou? Qual a porta que eu vou? Você sabe ou não qual que é o seu ônibus? Vem para cá, Murilo? Não, eu sei, mas não tenho coragem mais, não. Pois é. Aí são 3 pessoas que poderiam, já que é um trabalho, vocês chegam aqui no mesmo horário, vão embora no mesmo horário, pegar ônibus, mas desaprenderam. Se eu pegar cada um e levar lá para o ponto, a primeira coisa que vocês vão perceber é assim, mas como é que eu pago? Porque a forma de pagamento é um absurdo hoje. Você tem a mesma turma que faz os ônibus, cuidando do pagamento, e em qualquer lugar moderno do mundo, você pode até com um relógio, um celular, passar um cartão por aproximação, você já entra e já vai. Aqui você tem que entrar no aplicativo. Segundo, você está lá no ponto, que horas que o ônibus passa? O relógio está errado. Se você entra no Google Maps, ao contrário de várias outras cidades do planeta, em que a informação do veículo já é compartilhada com os aplicativos, real, né? Aqui não tem. E o aplicativo, se o mobile da prefeitura, não funciona. Então, para a gente melhorar, nós precisamos impactar na tecnologia da usabilidade das pessoas que vão pegar, de facilitar a vida de quem pega, e aí tem que sim caprichar na qualidade. Para aumentar a qualidade, isso perpassa por modelos contratuais. O atual modelo contratual foi feito em 2008 para durar até 2028. Ele é um cartel. Como eu disse, eu presidi a CPI da BH Trans e mostrei que isso tudo foi feito no mesmo computador, colocado no mesmo, quase no mesmo cartório ali. É uma porcaria. Você tem que particionar em lotes o sistema. Quem é da garagem, cuida da garagem, quem cuida dos ônibus. Eu vi candidato defendendo a volta de cobrador. O caminho não é esse. O cobrador é uma coisa do passado. A cidade que vai para o futuro é tudo digitalizado. A pessoa assim que entra, você tem uma diretriz de quantas pessoas estão no ônibus, para onde vai. Então, a solução para melhorar mesmo é quem for fazer o contrato de 2028 tem que ter a coragem para tocar um contrato que não presta serviço a quem já está no comando dessas empresas e inovação. Tem que ser alguém que entende o que está acontecendo de melhor no planeta. Para não me alongar nessa resposta de um tema que eu amo, não adianta a mobilidade de Belo Horizonte ser cuidada só do ponto de vista do modal ônibus. Você precisa ampliar para VLT, que é uma coisa que eu defendo profundamente, essa questão da qualidade. E segundo, é a lógica de moradia da cidade. Se você continuar com um plano diretor que vai expulsando as pessoas para a borda na região metropolitana, todo dia vai vir gente de Santa Luzia, Ibirité, Ribeirão, fazendo o mesmo percurso para o centro para depois voltar. Haja ônibus. Então você tem que mudar uma lógica de ocupação do terreno e por isso o meu plano de governo é teto, trabalho e transporte. Veja que eu não sei quanto tempo eu gastei aqui, mas não foi 1 minuto e meio, que é o tempo do debate da Band.
Esse tema é complexo, entendeu? Esse então, por isso é que o E a solução mais ainda. meu pilar é justamente basear em teto, trabalho e transporte, porque, para mim, isso é o principal problema de Belo Horizonte. Tá. Agora, Gabriel, sem ser o transporte, qual, vamos dizer, uma área aqui que você pode falar que você faria uma mudança radical do que ocorre hoje? Uma proposta prática aí que você tem, que você fala, hoje está indo pelo caminho errado, eu iria para outro sentido. Trabalho. Belo Horizonte hoje, eu citei isso, a minha mãe de Araguari veio para cá buscando oportunidade. Meu pai de Pirapora veio para cá buscando oportunidade. Muitas famílias, muitas pessoas que estão aqui hoje vieram nessa lógica. Opa, em 1940 nós tínhamos 200 milhões de habitantes. 60 já fomos para 600. Depois nós subimos para 1.800, 1.900, triplicando a cada 20 anos. Agora a gente encolheu. Por quê? Porque está difícil prosperar aqui na cidade. Código de posturas e código de edificações. São duas mudanças radicais que eu faço já no início do governo. Um dos problemas que a gente tem hoje é assim, Murilo, a construção, o que vai ser feito, fica a critério de alguém. Gostei ou não gostei. O empreendedor que vai fazer, fala, pô, não tem como fazer isso. Porque esses dias eu estava com alguém que está fazendo um prédio ali na Afonso Pena, com Paraíba. Gabriel, estão segurando meu negócio há 6 meses e o cara não sabe se ele gosta ou se ele não gosta. Diz que está decidindo. Você tem que ter um rigor muito claro de prazo. O processo de decisão tem que estar regulamentado para a pessoa falar é ou não é. E o sistema de licenciamento tem que ser separado de quem faz as regras, para ter agilidade. Não só para o setor de construção civil, para o setor de negócio. Olha, nós somos uma cidade, né, dos bares, restaurantes e gastronomia. Vai conversar com esse setor. É sempre um problema na geração de emprego e tal. E o caminho parece que é uma indústria de multas. Ou seja, vamos criar regras complicadas para multar. Eu falei que sou dono de um bar. A prefeitura foi lá me fiscalizar e falou, não, você não pode vender as mesas no Simpla. O Simpla surgiu em Belo Horizonte. É uma empresa gigantesca. Eu tenho que colocar lá alguém atendendo no WhatsApp para falar, vai reservar a mesa? Isso é o passado. E outra, a gente já tem uma orientação nacional, lei de liberdade econômica, que o prefeito foi incapaz de colocar. E por que eu digo isso com muita a paixão, sabe, Murilo? É porque se a gente não gera negócios, empresas, geração de emprego, de riqueza em Belo Horizonte, o caixa da prefeitura não engorda. Porque eu não quero engordar aumentando imposto. Isso eu sou contra. Mas eu quero aumentar o caixa da prefeitura com a geração de empreendimentos, negócio, atração de investimentos. Isso é o natural. Se você não faz isso, aí fica todo mundo de pires lá em Brasília esperando o recurso vir para fazer o que tem que ser feito. Não, você tem que movimentar, porque aí na hora que você tem recurso, aí você avança para a política pública. Saúde, educação, segurança, as coisas que são fundamentais. Mas, Gabriel, seja quais forem os desafios na saúde, no transporte, no teto, no trabalho, na segurança, enfim, tem uma natureza da capital que é especial. É polo, é região metropolitana, que não podemos ignorar. Veja bem, o transporte aqui, como você falou, Santa Luzia, Lagoa Santa, não é só um problema do prefeito de Belo Horizonte. Não. A questão da segurança. Se você faz aqui uma guarda metropolitana, o outro não tem, os bandidos vão ficar mais aqui do que lá. Saúde pública. 40% da sobrecarga de Belo Horizonte vem do interior, que não é um problema da capital, mas do governo do Estado. Enfim, como arbitrar todas essas demandas sendo o polo da região metropolitana, o polo do Estado de Minas Gerais? Eu faço das minhas palavras a do meu vice. Paulo Brant, que é, sem sombra de dúvidas, o melhor candidato a vice-prefeito dessa eleição, foi vice-governador. E ele repete, o prefeito não é síndico, ele é um líder político. É só liderando a região metropolitana, coisa que o Fuad não faz, que o Calil não fazia, é que você resolve alguns problemas. Por exemplo, na mobilidade, é liderando a região metropolitana que você constrói um bilhete único, o que já tem São Paulo há 20 anos. É só liderando a região metropolitana que você limpa a Lagoa da Pampulha, impondo a contagem no diálogo, um tratamento conjunto. É só lidando com a região metropolitana que você faz, essa é uma ideia que eu já venho defendendo há tempos e que a prefeitura não abraça, um parque metropolitano da Serra do Curral, para defender e proteger um dos símbolos mais importantes da capital e, ao mesmo tempo, criar uma zona de impacto ambiental que proteja toda aquela área e integre os 3 municípios, gerando um custo de mobilidade ali por uma outra questão. Só que isso é política. E para fazer política tem que ser político.
e, lamentavelmente, o prefeito não é, outros candidatos nessa disputa não são. E para dialogar é fundamental você ter um projeto que compreende que Belo Horizonte é exatamente o que você falou, uma região metropolitana, né? E isso eu compreendo. Murilo. Eu queria saber um pouco, você falou de seu programa de governo e tal, você já tem nomes assim, que você pensa, que você gostaria de contemplar no eventual governo? Quem são essas pessoas, por exemplo, que ajudaram você a fazer seu programa de governo? Bom, o programa de governo, ele partiu sobretudo de duas pessoas, eu e o Paulo Brant, e na hora que nós estávamos escrevendo cada uma das áreas, nós íamos dizendo assim, poxa, essa daqui precisa ser uma pessoa assim, assim, assado. Essa daqui precisa ser uma pessoa assim, assim, assado. Mas sempre, Murilo, trabalhando nos valores. Por exemplo, Secretaria de Educação. Essa daqui é de Belo Horizonte e é para nomear e seguir com a gente no governo. Vamos escolher bem. Ao contrário do que está acontecendo na prefeitura. A Secretaria de Educação foi trocada 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso não se faz. A lógica, por exemplo, de Secretaria de Saúde. As pessoas caem no lugar comum de que o secretário de Saúde tem que ser médico. Não necessariamente. O secretário de Saúde ele tem que ser um bom gestor de insumos, sobretudo. Um aficionado por números. Por exemplo, uma das minhas principais metas na saúde é você ter o teleatendimento, a telemedicina. Para mim é inaceitável com a capital como Belo Horizonte, a pessoa sinta-se mal em casa, ela não possa se atender através de um celular, com uma ligação de WhatsApp. Então, o que nós estamos mais preocupados no momento, Murilo, é perfil, valores que acompanham o governo. Eu tenho uma característica pessoal que certamente tem que ser impressa no secretariado, que é a agilidade. Sou conhecido por ser uma pessoa que não gosta muito de procrastinação nem lentidão. E acho que esse é, inclusive, um dos maiores problemas deste atual governo. Temos 2 minutos. Posso fazer um pinga-fogo? Claro. Lagoa da Pampulha. Vai ser limpo. Mineração na Serra do Curral. De jeito nenhum. Romeu Zema. Tem os candidatos dele. Alexandre Calil. Tem o mesmo candidato. Futuro do metrô. O futuro do metrô vai contar com um prefeito que vai chegar em Brasília sabendo o tamanho do cargo de prefeito. Quer uma? Não, acho que estou satisfeito aí pelos colegas que pegam de surpresa. Você tem 1 minuto e 30 agora para a sua consideração final, preparando até para os próximos debates. Show de bola. Eu já posso pedir o voto e quero pedir o seu. Quero pedir o seu voto e quero pedir que você preste atenção nessa eleição. Belo Horizonte vai ter uma oportunidade muito única. 2 problemas graves que a gente vive, a mobilidade e a falta de crescimento, podem ser resolvidos por um contrato de ônibus que vai ser feito pelo próximo prefeito e por um plano diretor que também vai ser feito pelo próximo prefeito. Quando eu repito teto, trabalho e transporte, estou criando um trio de palavras aqui, de compromissos, para fazer com que Belo Horizonte volte a crescer, volte a gerar renda, volte a resolver os problemas que estão parados no tempo. Eu quero, sobretudo, e aqui está de alguém que ama essa cidade para você, que sei que também ama, o compromisso e a vontade de fazer com que você sinta orgulho de Belo Horizonte. Essa é a ideia e é por isso que eu quero muito ser prefeito e contar contigo nessa eleição. Bom, o Band de Eleições fica por aqui, agradecendo ao Gabriel pela presença. Até uma próxima oportunidade, candidato. Obrigado. Contem comigo. E muito obrigado também a Orion e Murilo. Boa noite. Boa noite a você que acompanhou até aqui o Band de Eleições. Você pode conferir essa entrevista e o conteúdo do nosso jornalismo lá na nossa página Band Minas. Para você, uma boa noite. Até a próxima semana. Tchau.